De acordo com o Ministério da Saúde, as cesarianas representam 82% dos nascimentos na rede particular no país e quase 38% dos partos na rede pública. A média brasileira de cesáreas é de 52 pontos percentuais, enquanto a recomendação da OMS, Organização Mundial da Saúde, é de que não ultrapasse 15%. Muitas vezes mulheres querem um parto humanizado, mas encontram dificuldades para concretizar essa decisão. Na discussão de hoje, vamos debater uma proposta apresentada aqui na Assembleia Paulista que pretende assegurar o direito ao parto humanizado na rede pública do Estado de São Paulo. Para falar sobre o assunto, estamos recebendo a doutora Patrícia Gonçalves, ginecologista e obstetra, doutora Valéria Souza, advogada da ONG Artemis, a professora e jornalista Maíra Bittencourt e Ana Rossato, ela que é gestora de redes sociais. E eu começo com a doutora Patrícia sobre essa questão do parto humanizado, mas a gente vai ouvir primeiro o autor do projeto de lei, o deputado Carlos Bezerra, do PSDB. O projeto não traz nenhuma super inovação, nenhuma grande novidade. O que ele traz é o seguinte, regras para que as diretrizes hoje, que já são diretrizes, já são normas do Ministério da Saúde, efetivamente aconteçam e possam ser efetivadas e cobradas. E isso tem um impacto direto, por quê? Tem um impacto direto na maneira com a qual a mulher é atendida, por quê? Primeiro, porque se não for cumprida, agora vai se saber a quem se pode cobrar, de quem é a responsabilidade. Segundo, é importante porque isso muda completamente o atendimento que a mulher vai receber desde o momento em que ela está entrando na maternidade, seja com um simples bom dia, com uma recepção calorosa, diferente, até todas as condições para ela durante o trabalho de parto. Por exemplo, o direito dela poder estar deambulando, andando para lá e para cá, se movimentando durante o trabalho de parto, o direito a ter uma massagem, o direito garantido a se ter um banho morno, a uma dieta, enfim, o acompanhante. Tudo isso são diretrizes, são normas estabelecidas, mas funciona ainda de maneira muito rudimentar. Precisa haver uma cobrança efetiva. E o projeto de lei vem nessa direção. Olha, precisa acontecer, nós vamos responsabilizar e nós temos que trabalhar medidas que no final das contas vão fazer com que a mulher tenha alívio, fundamentalmente, alívio, melhores condições de parto e alívio da dor. Por exemplo, a garantia da analgesia durante o parto. Para aquela mulher. Parece tão básico a gente falar disso, enfim, parece tão óbvio a gente falar disso no ano de 2014, 2015. Quer dizer, a mulher na rede pública não tem garantida, por exemplo, a analgesia durante o parto. Aquela mulher que fala, olha, não estou mais suportando a dor, eu quero o alívio dela, eu quero uma analgesia. Então o projeto prevê todas essas coisas. Então eu creio que com a aprovação desse projeto, sem dúvida nenhuma, a gente coloca São Paulo na vanguarda do país quando o tema é humanização do parto. E, melhor, a gente sabe o quanto tem de humanização e de valor à vida num Estado, pela forma com a qual esse Estado trata o seu cidadão que está nascendo e trata a parturiente. Então, nesse sentido, é por isso que a gente está trabalhando com afinco e tendo como prioridade a saúde, especificamente a saúde da mulher. Então, doutora Patrícia, fala exatamente de assegurar esse direito. A senhora acredita que esses números altos ainda de cesarianas no país é exatamente porque a mulher não tem esse tipo de assistência ou ainda não tem o parto humanizado disponível na rede? Eu acredito que a alta taxa de cesariana é por conta de falta de orientação. Então, quando a mulher vai ao pré-natal, ela já vai com uma ideia de dor. O parto causa dor. E não é assim. Então, na orientação do pré-natal, porque o pré-natal engloba tudo, engloba orientação, exames, tratamentos quando tem algum tipo de patologia, mas o acolhimento, essa acolhida da gestante é fundamental, principalmente para que os mitos e os medos sejam quebrados e dissolvidos todas as dúvidas. Às vezes as pacientes chegam para nós dizendo, na rede pública mesmo, eu quero uma cesárea, como se lá fosse um shopping, como se fosse comprar uma cesárea. E não é assim que funciona. A natureza tem que ser respeitada e de acordo com o bebê e com a mãe, com as necessidades que a natureza impõe. Mas, doutora, eu já ouvi o seguinte, médicos da rede pública têm uma realidade totalmente diferente dos médicos da rede particular, dizem assim, como é que eu vou ficar 15 horas com uma mulher
dentro de uma estrutura de rede pública de saúde que a gente tem, né, esperando até ela ter o filho, enquanto outras estão aguardando também a sua vez. Então, às vezes, não é nem pela consciência médica, mas pela logística da rede pública que a gente tem. É possível criar um modelo que atenda essa demanda? Ou seja, que possa a mulher ficar 15 horas, 10 horas em trabalho de parto? Cada um é cada um, né? Tem mulher que é rapidinho, mas tem aquelas que sofrem 15 horas para ter o filho em parto normal. Então, mais uma vez, é importante a orientação. Primeiro, no final do pré-natal, a paciente essa gestante vai procurar as consultas semanalmente. Se for necessário, mais de uma vez por semana. E aí, então, ela vai ser encaminhada para o hospital quando tiver de acordo com a necessidade. Então, por exemplo, ela não vai para o hospital no começo das dores, porque se ela for com dores que dá logo no começo, que são os pródromos que nós chamamos, que é o início do trabalho de parto, o treino do trabalho de parto, ela não vai ficar muito tempo em casa, ela vai para o hospital e vai passar o tempo maior desse desconforto no hospital. E pode ser que seja prematuro, ainda não tenha o acordo de ter aquele tempo, aquele time do trabalho de parto. Isso tem que ser bem orientado. Hoje, nós estamos vendo a abertura de casas de parto que ficam com a gestante lá para que seja todo aquele pródromo trabalhado, orientado junto com o pai, com a doula e com enfermeiras e com o médico, se for necessário para uma urgência ou não, mas que seja orientado naquele momento. Doutora Valéria, a mulher tem garantido esse direito? Ou seja, se ela optar, né, por um parto normal na rede pública, que é o nosso ponto de abordagem, ela tem esse direito? O que acontece hoje é que a mulher não tem outros direitos respeitados. Ela até tem direito ao parto normal, vamos chamar assim. Mas esse parto normal vem cheio de intervenções, de procedimentos para acelerar, justamente pensando nessa logística de uso de salas, de equipamentos e de equipes, né, das pessoas, do recurso humano. Então, na verdade, a gente realmente precisa de um projeto de lei como esse, porque o Ministério da Saúde está muito à frente já na concepção da humanização do parto como uma diretriz terapêutica, no sentido de que o olhar do profissional para essa mulher deve considerar que ela é um ser humano, que ela tem necessidades específicas nesse momento do parto, ela continua sendo uma pessoa que tem direito à sua integridade física, à sua dignidade, à segurança, a um atendimento de saúde de qualidade. Mas isso na prática ou só na teoria? Então, isso deveria ser na prática. E, na verdade, o Ministério da Saúde tem portarias que estabelecem esses princípios e que acabam se perdendo, esses princípios são perdidos na dinâmica do dia a dia dos hospitais, sejam públicos ou privados, né? E, na verdade, o projeto de lei do deputado vem resgatar isso, porque se você eleva essas diretrizes a um nível de lei, aí é em conteste que a gente tem que observar. Tem que garantir, né? Maíra, como é que você optou pelo parto normal? A gente está... Vamos tratar de parto normal, existem vários nomes, depois a doutora Patrícia vai esclarecer a gente o que é o parto humanizado, natural, normal, a gente vai criando aí muitas definições. Como é que você optou? Foi opção mesmo, né? Ou, de repente, foi mais fácil? Eu tenho uma amiga que tem 3 filhos, ela não precisa fazer nada, escorrega, ela tem essa sorte. Falou, não sofri no primeiro, não sofri no segundo e no terceiro menos ainda. Mas tem mulher que vai até o final para garantir isso. Foi o seu caso? Meu caso foi opção desde o início da gravidez. Eu queria muito o parto normal. Mas por quê? O que fez sua cabeça? Principalmente pela questão da natureza mesmo, de observar que esse é o correto, né? O que deve acontecer sempre. Mas foi difícil, sabe, o processo de conseguir encontrar um lugar que me proporcionasse isso. Durante toda a gestação, a gente procurou, eu e meu marido, vários lugares, vários hospitais, médicos e principalmente da rede privada, a gente encontrou uma resistência muito grande. Os médicos apresentando já logo de cara, dizendo que só fazem cesarianas. Porque dentro da tabela eles recebem mais, depois a Patrícia vai falar isso também, né? Exatamente. Acaba tendo essa resistência até da própria classe médica. E aí a gente chegou mais para o final da gestação, eu fiz acompanhamento numa casa de parto e também
no hospital da rede pública. E nesse hospital, eu acabei fazendo no hospital, no fim, foi o único lugar onde eu consegui essa garantia de que eu ia ter o parto normal e humanizado. Claro que tinha a questão de que poderia não conseguir alguma complicação, mas seria um segundo plano. E eu fui dessas que eu fiquei 15 horas em trabalho de parto dentro do hospital. Corajosa. Foram 15 horas, mas muito bem acompanhada, por uma equipe muito boa, assim, com os residentes, com as enfermeiras, e caminhando, comendo, fazendo exercício nas bolas. Meu marido ficou comigo todo o tempo. Ficamos na bola, no chuveiro, então a gente não ficou ali preso àquela realidade de tem que ficar na cama, tem que ficar com soro, tem que ficar preso naquele determinado espaço. Você encontrou a vaga de imediato ou você teve que esperar um tempo? Como é que foi isso, essa questão da burocracia? Haviam vagas? Sim, eu tinha o conhecimento de que podia não ter vagas. O meu caso é um pouquinho diferente, porque por eu ser aluna da USP, que foi onde eu tive o parto, eles garantiam para a comunidade uspiana que ia ter atendimento. Naquele dia, eu acho que tinham uma ou duas que foram encaminhadas para outros hospitais da região. Mas isso também tem um lado positivo, eu acho, porque se garante que aquelas que estão sendo atendidas ali vão ter o acompanhamento que precisam, né, do tempo que precisa. E a tua recuperação, como é que foi? Muito boa. Eu já saí logo depois do parto, no primeiro dia, o primeiro banho na minha filha foi eu que dei, sozinha. Então, foi muito tranquilo. Eu cheguei no quarto normal, assim. Como eu não sou corajosa, eu tive a minha cesariana. Eu não conseguia levantar. As dores são maiores. Você tem, né, acho que 7 ou 8 camadas de pele quando você passa por uma cesariana. E sempre me disseram o seguinte, a dor do parto, mesmo que seja forte, Deus é tão perfeito, né, para quem acredita em Deus, que Ele faz você esquecer a dor. Por isso que a Ana teve 2 e vai ter o 3º, de parto normal. Mas assim, você é jovem, 20 anos, o primeiro filho. Como é que você criou essa conscientização? Como é que foi isso? Quando eu engravidei, para mim o parto normal ou a cesárea eram 2 opções. Você escolhia ali o que você queria. E foi através de grupos na internet que eu fui conhecer a humanização, conheci o trabalho das doulas e fui ver que eu tinha uma outra opção, que não era ir para o hospital e ficar lá sozinha e tudo mais. E também fazer o acompanhamento pelo convênio. E no final da gestação eu recebi uma indicação de cesárea e acabei desistindo da minha médica, desistindo do convênio e indo para casa de parto, para ter meu parto natural. Agora, quais foram as principais dúvidas quando você, dentro dessa realidade de optar, porque a gente tem esse direito, né? O que pesou dentro da realidade do parto normal, vamos usar mais uma vez esse termo, e da questão da cesárea? Para mim, na época, o parto normal parecia mais saudável, parecia mais fisiológico mesmo, né? Hoje eu tenho certeza. Na época era uma sensação que eu tinha, de que seria muito melhor eu poder me recuperar, eu não passar por uma cirurgia, né? A gente esquece às vezes que a cesárea é uma cirurgia grande, né? Então, isso foi o principal para mim. Como é que foi? Foram 15 horas também, que nem a Maíra, não? Foram 12. Mas também, acho que o acompanhamento que você tem muda completamente. Então, eu fiquei com meu marido o tempo todo, com a minha mãe o tempo todo. Eu tive as enfermeiras obstétricas da casa de parto acompanhando, deixando a gente super à vontade, falando, agora você está passando por isso, você pode ter o chuveiro, você pode ter a bola, vai ajudar, o que você quer fazer, você quer descansar. Meu filho logo, né? O segundo foi igual? Ou Não. Você sentiu mais, foi mais difícil ou foi melhor? Foi mais fácil e foi muito melhor. Para mim foi muito melhor. Na minha segunda gestação eu decidi ter um parto domiciliar. E nossa, foi uma experiência completamente diferente. O que muda, assim? Você tá na sua casa. É o primeiro ponto. A primeira coisa, você tá ali com as suas Porque o bebê já vai pro quartinho dele, né? Eu não ia me separar da minha filha, eu não ia precisar ficar internada em nenhum lugar, passar por nada. Ia ter todo mundo ali comigo e é o seu ninho. É onde você tá segura, você tá bem, tá em paz. Para mim foi a maior diferença. Assim. Quais os critérios a mulher tem que ter na consciência, doutora Patrícia, de que ela pode realmente ter um parto normal? Porque tem mulheres que querem, eu já vi casos até de óbito.
de mulheres que insistiram no parto normal e acabaram falecendo, não só ela, mas o bebê também. Então, como criar essa consciência? É importante que a mulher faça um bom pré-natal. A princípio, tudo começa da base. O pré-natal é fundamental. Durante o pré-natal é que nós vamos conseguir diagnosticar algumas alterações, ver a evolução dessa mulher, desse bebê. Eu costumo dizer, partilhar isso com a mulher, a respeito da dilatação, da bacia óssea, se ela tem condições da progressão do bebê. Então, tudo tem um sentido e nós caminhamos para esse fim. Tudo que é forçado não é bom, nem uma cesárea e nenhum parto normal. Então, se nós forçamos essa mulher a ter um parto normal, ela vai sofrer. E isso pode acarretar, por exemplo, um bebê grande, um bebê de mais de 5 quilos, numa mãe que é mãe pela primeira vez. E nós ainda forçamos, colocamos o soro e as medicações para que ela tenha contração. Isso pode dar uma atonia uterina, por exemplo, que é o útero não contrair mais, ele ficar cansado, vamos dizer assim, e não contrair. E com isso a mulher pode ter uma hemorragia pós-parto e até vir a óbito. Então, tudo isso é acompanhado durante o pré-natal. A atenção básica é importante para isso, realizar o pré-natal na atenção básica e, é lógico, o médico tem que acreditar nisso, né? O médico, a enfermeira obstetriz que está realizando esse pré-natal, porque hoje os enfermeiros também fazem pré-natal. Né? O médico da saúde da família também faz o pré-natal. E isso é importante, porque esse acolhimento e esse acompanhamento é fundamental para a evolução de um trabalho de parto maravilhoso, para que essa mãe tenha o produto que ela está esperando nos braços. Olha, eu vou para o intervalo rapidinho, vou deixar uma pergunta para a doutora Valéria, exatamente de o conceito do parto humanizado, né? O que é o parto humanizado dentro da realidade de legislações no nosso país? A gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Não saia daí. Voltamos com a discussão hoje falando sobre a proposta de assegurar o parto humanizado na rede pública de saúde. Eu deixei aqui uma pergunta para a doutora Valéria sobre a questão do parto humanizado, para a gente entender, porque são vários termos, né? A gente tá certo usar normal, natural, dentro da questão jurídica até das definições, vamos dizer assim? Vamos lá, a gente tem basicamente duas vias de parto, o parto vaginal e o parto via cesárea, cirurgia cesariana. Humanizada é a assistência ao parto. A gente acaba usando a expressão parto humanizado, mas ela é um pouquinho incorreta dentro do conceito geral. A humanização é da assistência, porque essa assistência precisa ter um olhar voltado para aquela mulher que está passando por um momento único na sua vida, que ela precisa ter garantias de um atendimento que vai deixá-la com a sua saúde indene, que seja a sua melhor maneira de atender a ela e ao seu bebê. Então esse é o conceito do parto humanizado, que disponibilize para essa mulher o mais alto nível de saúde. Quer dizer, a opção dela, mas desde que tenha uma assistência adequada para isso. Porque quando a gente fala em parto humanizado... A decisão é compartilhada, desculpa te interromper. A decisão da via de parto é compartilhada entre a mulher e o médico. Certo. Né? Agora, a assistência tem que ser humanizada e é isso que a gente busca, que seja humanizada em todos os partos, seja parto vaginal, seja uma cirurgia cesariana. Porque quando a gente fala, vamos falar das leigas, assim como eu. O parto humanizado, o que é? O parto de cócoras, o parto na água, existem várias modalidades hoje de parto. A mulher tem garantida também essa opção quando entra na questão do parto humanizado. Eu quero ter o meu bebê na água. Entra dentro desse conceito, doutora Olha só, Valéria? As portarias que tratam de humanização, tanto no Ministério da Saúde como na Anvisa, que vão determinar quais são os recursos físicos dos estabelecimentos que atendem os partos, eles indicam sim, por exemplo, uma questão de casa de parto, que a cada 5 quartos você tem que ter uma banheira disponível, a sala PPP, que é uma sala que você usa no pré-parto, parto e pós-parto, com toda os materiais necessários para essas fases distintas do trabalho de parto, enfim. Então, a gente tem, sim, políticas públicas já pensadas para que esse atendimento seja, de fato, humanizado, né?
Qual foi o momento mais difícil, Maí? Que assim, a gente é forte até, né, a página 5, vamos dizer assim. Algum momento, porque são 15 horas, se a gente falar, não vamos colocar sofrimento, mas é uma dor, é um incômodo, né? Em algum momento você falou assim, não aguento mais? Eu acho que tem, assim, o momento final, ali nas últimas contrações, a gente pensa um pouco isso, porque é onde intensifica um pouco a dor. Mas a gente fala, hoje eu falo 15 horas, mas quando a gente está vivendo, aquilo passa muito rápido, porque a gente tem ali um objetivo maior e que logo já vai estar o bebê e se esquece muito rápido de qualquer dor, assim, a gente não fica carregando aquela dor como se tivesse se machucado, é muito diferente, assim, acho que passa muito rápido. E a gente não sente muito isso. Claro que tem a hora final ali que a gente pensa, nossa, por que eu escolhi esse negócio? Mas logo em seguida já nasce o bebê e aí tá tudo bem. Não, e tem aquela realidade, né? O parto normal é muito melhor para o bebê também, né? Diz que até o choro é diferente, né? Eu não sei porque, não tenho como comparar isso e por quê. Mas dizem que dentro dessa realidade mesmo, até o bebê nasce mais tranquilo, vamos dizer assim. A mãe se traumatiza um pouco, mas diz que o bebê fica mais tranquilo. O trauma do bebê é maior na cesárea, menos para a mãe, porque ela é totalmente sedada. E já no parto normal é diferente. A mãe sofre um pouquinho mais, mas o bebê já vem mais tranquilo. Isso pesou também? Eu acho que a questão da mãe se recuperar mais rápido também é muito importante, né? Porque a gente sai do parto já preparada para cuidar daquele bebê. Então eu saí, a minha filha já ficou comigo, ela já mamou no mesmo instante, logo em seguida que ela nasceu, ela já foi colocada no peito para mamar. Então é outro tipo de relação do que uma relação onde o bebê vai ser isolado da mãe. Vai para uma sala e a mãe vai ficar se recuperando. Então já começa o primeiro contato meio estranho, né? Quando separa mãe e bebê. Quando a gente fica todo o tempo junto, isso já é uma harmonia diferente. E foi o que aconteceu com a Ana também, né? Dentro dessa concepção que eu coloquei para a Maíra, você sente o bebê mais tranquilo mesmo? Se quando a gente cresce, se nasceu de cesárea, a gente fica mais revoltado. Diz que tem um reflexo ao longo da vida. Eu não sei, dizem psicólogos, né? Tem estudos, tem os que dizem que não, que isso é mito. Mas você sente isso com seus filhos, comparando com as suas amigas que tiveram filhos de partos cesarianas? Olha, entre os meus dois, eles são bem diferentes. Eu tenho uma menina que é extremamente agitada e um menino muito mais tranquilo. Mas eu acho que, mesmo se o bebê nasça mais agitado, alguma coisa assim, você tem a mãe ali para confortar. Ele não vai ser separado, ele não vai ficar em outra sala. Às vezes, a gente tem relatos de mulheres que ficam 6 horas sozinhas antes de ver o seu filho pela primeira vez, né? Então, eu acho que esse primeiro contato é fundamental, tanto para mim como mãe, quanto para o meu bebê. Influencia a idade, doutora Patrícia? A Maíra foi mãe aos 38. Não, 26. 26. Ela já foi mais jovem, aos 20. Quanto mais cedo, mais jovem esse corpo, maior a resposta dele a uma evolução da gravidez. Então, quanto mais velho, né, mais maduro, vamos dizer assim, a mulher fica com a baixa proteína, é mais suscetível à anemia, fica mais vulnerável. A jovem é sempre muito mais rígida para poder ter a luz de um parto normal. O pré-natal é diferente ou não? Seguem as mesmas regras. Por exemplo, eu vou optar por um parto diferente. Eu quero, doutora Patrícia, eu quero que meu filho nasça em um parto de cócoras. Porque eu vi e o médico disse que é diferente o pré-natal. Se prepara a mulher para essa diferenciação, vamos dizer assim, de modalidade? Existem algumas orientações que são importantes durante o pré-natal. Por exemplo, eu estou atualmente com uma gestante que eu fiz o primeiro parto dela há 7 anos e ela não queria anestesia, ela é vegetariana, ela fez uma anemia, eu compensei essa anemia durante o pré-natal e ela evoluiu e eu esperei e aguardei. Uma menina, Maia, o nome da menina, lindo. Mas ela entrou em trabalho de parto e ficou 12 horas em trabalho de parto, como você. E evoluiu naturalmente. Então, ela foi orientada porque ela desejava, mas o médico também, o profissional que está realizando esse pré-natal,
tem que acreditar. Então, eu orientei com relação a todos os exercícios, na bola, na banheira, em casa, como que ela se comportava nos exercícios durante o banho e evoluiu para um parto normal, maravilhoso, sem epísio, primigesta, a primeira gravidez dela e tranquilo. Agora ela está grávida do segundo filho. 7 anos depois, continua vegetariana, fez anemia do mesmo jeito e agora está com 39 semanas e nós estamos aguardando. Pelos exames, dá para se ver que o bebezinho tem um cordão umbilical no pescoço, que é o exame da cardiotocografia. Então dá para ver pelo traçado que em algum momento ele aperta o cordãozinho em algum lugar que não dá para saber se é no pescoço ou se é no bumbum ou se ele vai lá brincar com o cordão. Mas de qualquer maneira, eu não estou com pressa. Já fiz partos normais com um cordãozinho que dá para desenrolar na hora, sem problema algum. Mas depende dos exercícios que a mãe faz. E isso sim, é orientado durante o pré-natal. Agora, doutora Valéria, vamos criar aqui uma situação hipotética, né? De repente, a Ana vai ter o filho em casa, o médico fala, olha, não é bom, você pode ter algum tipo de risco, é legal ter o filho no hospital, que você vai ter uma assistência. E você, não, eu quero ter em casa. E de repente dá uma complicação e pode ocorrer uma situação mais trágica, vamos falar assim. De quem é a responsabilidade nesse caso? Como é que fica? Ela vai chegar ao hospital, não dá tempo, né? De repente de salvar o bebê ou uma outra situação. Essa responsabilidade recai sobre a optante, que é no caso a Ana, ou não? A responsabilidade existe em todos os quadros, né? Mesmo dentro do hospital. E a responsabilidade maior é da mãe, porque é ela que vai ter que lidar com qualquer consequência, qualquer desfecho materno, né? Então, é importante que a gente tenha em mente que a maior interessada no resultado do parto, do nascimento, é a mulher, né? Então, mas muitas vezes a falta de informação leva a mulher até... Ela não tem condições de ter um filho em parto normal, por exemplo. E ela acredita que ela tem. Ela fala assim, eu vou até o fim. Né? Pega o médico e fala assim, não, doutora, mas não tem condições. Mas aí a gente está partindo de um ponto, a gente está pressupondo que o parto normal não é uma opção. Sim. Na verdade, o parto normal é a primeira opção. É a primeira opção. É a primeira opção. Cesárea no último caso. O acompanhamento médico, aí vai definir a responsabilidade do médico até o momento em que ele identifica o risco. E aí ele tem a obrigação de informar o risco. Vai dizer, olha, não recomendo, ou recomendo que seja feito dessa forma. E a responsabilidade dele termina aí, porque a decisão final é compartilhada entre médico e mãe. Precisa chegar num consenso. As duas partes precisam chegar num consenso, né? Se existe um risco iminente, aí prevalece a decisão do médico, que é o que a gente encontra na legislação e no Código de Ética. Se existe um risco iminente de morte, aí a decisão fica por conta do médico, ele tem liberdade para agir ou dizer que é melhor uma cesariana e realizar uma cesariana de emergência, por exemplo, dentro de um trabalho de parto que não evolua e que tenha sido comprovado o risco de morte para a mãe ou para o bebê. Agora, tirando esse cenário de risco, a decisão é da mãe e que claro que ela vai tomar essa decisão amparada pela orientação do médico. Por que eu falo dessa questão de mitos? Porque hoje a gente... Falando em rede social, né, Ana? A gente tem uma proliferação de coisas até muito criativas quando se fala em... Ah, meu filho nasceu na lua cheia. Ah, se nascer na lua cheia vai ser menino. Ah, minguante é menina. Ó, essa data é melhor. Numerologia. Isso não existe, né, doutora Patrícia? Nossa, isso eu fico muito brava. Desculpa, eu fico muito brava. Ah, eu quero que meu filho nasça no dia 17, porque 7 mais 1 são 8 e aí... Não, eu fico muito brava, porque nós temos que obedecer o que a natureza manda. Deus é quem criou tudo, eu creio. Então, nós temos que orientar essa mulher de acordo com a natureza, com a fisiologia, né, com a evolução do pré-natal e do parto. É lógico, eu já participei de trabalho de parto, e enquanto você falava, eu estava até me reportando a esse caso, que a paciente entrou em trabalho de parto, o primeiro parto dela que eu fiz foi, estava sentadinho, bebezinho, e foi uma cesárea. No segundo, ela entrou em trabalho de parto espontaneamente, eu estava em reunião na Secretaria da Saúde, saí correndo, fui para o hospital. E o trabalho de parto evoluiu.
Lá pelas tantas, quando ela já estava com dilatação total, o bebezinho não progredia. E isso acabava fazendo desacelerar o coraçãozinho dele. E existia um risco. O anestesista brincou comigo, a sua fisionomia muda, Patrícia, porque eu falei 15 minutos e não evoluiu. Quando eu fiz a cesárea, iminente a uma urgência, não chegou a ser urgência, tirei o bebezinho, o cordão umbilical era curto, da placenta até o bebê, e a placenta estava totalmente, vamos dizer, para ficar mais fácil para o telespectador, enraizada no útero, que é a placenta acreta, a placenta que é totalmente colada na musculatura. Então, esse bebê e essa mãe evoluiriam a óbito, mas foi identificado naquele momento. E é importantíssimo a presença do profissional ali, seja o médico, seja a enfermeira obstetriz, para identificar o risco, para não expor, não prorrogar esse risco. Porque também é muito angustiante para o profissional de saúde ver uma gravidez evoluindo, um trabalho de parto evoluindo e culminar com óbito. Não é para isso que nós estamos ali. Nós escolhemos a obstetrícia porque traz vida. É a única especialidade que nós mexemos e tratamos, lidamos com patologias. No caso da doula, ela tem alguma formação? Como é que você escolhe a pessoa que vai te acompanhar durante esses partos que você optou aí? O trabalho da doula é uma assistência emocional. Ela não tem nem... A maioria das doulas não tem uma formação técnica, não faz nenhum tipo de exame, nenhum tipo de avaliação. Você teve um médico? Eu tive uma obstetriz. Obstetriz? E Nos uma dois? doula. Dos dois? Sim, sim. Na casa de parto tem as enfermeiras. E se você quiser, você pode levar a doula com você. E no parto domiciliar você escolhe. Se você quer um ginecologista obstetra, uma obstetriz. E o que a doula faz? Ela conversa, te acalma? Como é que é isso? Ela te acalma, ela conversa. É a sua mãe naquele momento, né? Minha mãe ficou tão nervosa que eu falei, mãe, sai daqui, quem vai ter filho sou eu, né? O emocional influencia muito. Ela é uma mãe amiga que sabe o que fazer na hora certa. Então, ela sabe fazer massagens que te ajudam a superar as contrações, né, de uma forma melhor. Ela dá um apoio emocional, ela ajuda a organizar as coisas, ela ajuda o seu marido a saber também o que fazer para você. Só o teu marido te acompanhou ou outras pessoas da família? Não, a minha cunhada estava em casa também, ficando com a minha filha. Porque a gente não sabia, ela era bem pequenininha, ela tinha 1 ano e meio. Então eu não sabia como ela ia reagir, se ela ia ficar com medo ou não. E eu queria meu marido comigo. Então a minha cunhada ficou em casa também para cuidar da pequenininha. No teu caso foi assim também? Você teve uma doula, alguém para te acalmar? Não tive acompanhamento de doula, mas eu tive acompanhamento muito bom assim no hospital, porque por ser hospital universitário eles têm várias pessoas que ficam disponíveis. Teve uma médica residente que foi o meu anjo da guarda, assim, que ficou todo o tempo, ela ia toda hora saber como estava evoluindo, e as enfermeiras e o meu marido que ficou comigo todo o tempo, mas não tive doula. Eu tinha pensado até, mas como a princípio seria na casa de parto e mudou de última hora, eu não cheguei a ver a questão da doula. A gente vai para o intervalo rapidinho. No próximo bloco, eu quero saber do caso de gêmeos, né? Como é que fica essa situação? Mas a gente vai saber disso no próximo bloco com a doutora Patrícia e a gente volta já já. Voltamos com a discussão, hoje falando sobre o direito ao parto humanizado. Eu sempre brinco que os bastidores, né, na hora do intervalo aqui, a gente fica conversando, saem uns assuntos interessantes. E eu falei negócio da quarentena. A gente vai falar sobre isso já já, porque eu deixei sobre a situação de gêmeos. Como é que fica isso, doutora Patrícia? Tem um sofrimento. Vou colocar sofrimento, né, que elas vão me bater, mas assim, é uma coisa mais demorada, né? Eu sei que às vezes tem intervalo de um para o outro que dura, parece que uma eternidade para a mãe. Depende do encaixe do bebê. Por exemplo, a apresentação do bebê é importante. O que é a apresentação? Se os dois, por exemplo, estão cefálicos, que nós falamos, os dois com a cabecinha para baixo. Então, primeiro encaixa um e depois encaixa o outro. A dilatação do colo uterino é a mesma e o bebê vai passar pelo mesmo lugar.
rompe, se for uma bolsa única, rompe-se a bolsa e o primeiro passa, logo em seguida vem o segundo. É lógico que com um intervalo de tempo. Mais ou menos quanto tempo? Então, nós não conseguimos estimar esse tempo porque depende das contrações do útero da mulher. Mas você já teve alguma paciente, nesse caso, que demorou um pouquinho entre um filho e outro? Já aconteceu. E, assim, não muito tempo, porque senão eu também não ia aguentar as minhas coronárias. Mas não é muito tempo. É cerca de 5 minutos, no máximo, o outro já vem em seguida. Mas pode haver a situação de um nascer normal e o outro não? Já aconteceu. De um estar encaixado e o segundo não encaixar e ficar córmico, que nós falamos, de lado. Atravessadinho. Então ele fica de ombro e não tem como passar. Existe uma manobra que nós falamos versão interna, que é quando o obstetra encaixa a mão dentro do útero e vira o bebê trazendo ele pela cabecinha. Mas isso é uma manobra que tem que ter muita habilidade, muita prática para que o bebê não sofra e para que a mãe sofra tanto menos. Valéria, você teve 2 filhos que estão em parto normal. Sim. Essa foi uma opção também natural ou ela aconteceu? Quer dizer, foi uma opção natural ou de repente você optou por ela? Não, foi planejado mesmo, foi planejado. Eu tenho um histórico familiar de depressão pós-parto na família, que aconteceu depois de uma cesariana muito difícil. Então, a história da minha mãe, ela teve partos bem difíceis e internamente eu tinha essa percepção de que a cesariana seria algo ruim. Muito para traumático. mim, né? Sim, sim. Enfim, porque foi muito triste a história dela, pós-parto dela, a gente teve um afastamento, eu era muito criança, mas eu consegui estabelecer essa relação que foi depois do parto, que ela se afastou de mim como filha, e eu não queria viver isso, Correr esse né? risco. Então foi uma opção planejada, mas foi ótimo, a sensação que a gente tem depois de um parto natural é sensacional. Você recebeu seu filho depois de todo aquele esforço conjunto, das pessoas junto com você que acreditam na sua capacidade. Eu acho que o primeiro filho é aquela coisa assim, meu Deus, eu fiz isso. Como é que pode, né? A perfeição. Porque a gente vai acompanhando a ultrassom, uma bolinha, aí você vai vendo o bracinho, a perninha. São vários momentos de emoção bem diferentes, né? Você chora, você ri ao mesmo tempo. Eu sei que na hora que minha filha nasceu, não sei se eu chorava, se eu ria, eu olhava, doutora, ela é perfeita, ela é linda. Eu chorava, sabe? Aquela coisa, um misto de felicidade, né? Muito grande. A gente está falando da questão da quarentena. A Ana viveu isso e adora, né? Mas isso é bom por quê? Por que você acha que tem que ter esse período? Eu acho que é um período para você se reconhecer naquela posição nova de mãe, reconhecer o seu bebê, e entender essa rotina que está começando. Nem sempre é tudo muito fácil. Então você precisa de Mas agora você já tem prática. É. A quarentena é igual ou não? Não. Nossa, quando nasceu o meu segundo, eu tinha a minha primeira correndo pela casa. Não deu pra ter quarentena. Mas eu acho é um momento de você se recolher mesmo, entender tudo aquilo que aconteceu, entender onde você está e aprender a ser mãe e reconhecer o seu bebê. Agora, terceiro filho aos 20... Tem 24. 24, você quer mais? Não, acho que agora já tá bom. 24, né, doutora? Nossa. Até os 35 você pode fazer um time de futebol tranquilamente. Mas já no caso da Maíra, ela já não teve a quarentena. Por quê? Porque você é uma pessoa agitada, ou pela própria necessidade de já ir à luta depois de pouco tempo. O que eu comentei que eu não tive esse tempo de ficar em casa, assim. Eu acho que um pouco pela percepção que a gente tem de filha, assim, eu e meu marido, que a gente não acredita que, a partir de agora a tua vida vai mudar totalmente, tu não vai mais fazer nada do que fazia antes, sair com as mesmas pessoas. Não, a gente conseguiu encaixar ela na nossa rotina. Então a gente gosta muito de fazer coisas ao ar livre, ela já 5 dias a gente levou lá pro parque. Já tá com 7 meses, daqui a pouco ela tá indo pra balada, pelo jeito, né? Mas isso foi muito bom, porque a gente não teve um afastamento das pessoas com quem a gente convive, dos nossos amigos. Então a gente pôde incluir ela e hoje todo mundo adora ela. A gente tem casais de amigos que optaram por não ter filhos e que pensavam, não, eu não gosto porque as pessoas ficam muito chatas depois que nascem filhos. E agora eles convivem com ela bem, assim. Então acho que a gente está conseguindo um pouco o nosso objetivo de tentar incluir ela na nossa rotina sem que se torne uma coisa pesada para qualquer um de nós, assim. Agora tem que ficar em casa com o bebê. Eu ouvi muitas mães que
levava 3 meses para sair de casa, ou 6 meses para sair de casa. Eu acho que isso acaba sendo tão pesado para a mãe que a mãe não consegue manter um ambiente confortável para passar essa tranquilidade para o filho. Né? Eu achei que quarentena fosse uma coisa demodê, não é, né? Porque minha mãe falou, eu fiquei de quarentena. Aí eu liguei contando aqui, que eu liguei para uma amiga e falei assim, vamos sair? Ela falou, não, estou de quarentena. Eu falei, isso ainda existe? Por que esse período, 40 dias, Patrícia? Só para a gente entender. Os 40 dias é um período que nós damos para a mulher se recuperar. Então, é o período que logo em seguida vai ter a pojadura, que é a descida do leite, e vai diminuir os hormônios da gravidez por conta da saída do bebê e da placenta e a subida do hormônio da amamentação. Normalmente esse cruzamento acontece uma coisa chamada, que nós chamamos blues pós-parto. Não chega a ser depressão, mas é a transição hormonal que faz a mulher ficar mais sensível. Isso por conta de ações hormonais e as ações orgânicas mesmo. Tudo vai voltando lentamente como era antes. Então, o hábito intestinal, o sangramento, que a mulher sangra muito, mas isso não quer dizer que a mulher não tenha que lavar a cabeça ou ter os cuidados higiênicos. Não é isso. Muito pelo contrário. A higiene é importante para que não haja nenhum indício de infecção ou que o valha. Porque muita mulher traz coisa de avô, né? De avós, de mãe. Então a gente acaba se assustando um pouco, porque é uma novidade, né? Maíra deve ter passado pelos momentos de medo, de dúvidas. Será que é normal isso? Eu lembro que eu me preocupava muito porque minha filha ficava muito na lateral. Ela tinha uma mania de se esparramar de um jeito que eu falava, gente, que menina folgada, né? Aí eu perguntava à minha mãe, é normal? Ela falou, não. Você ficava quietinha. Aí isso quer dizer, aí já vinha aqueles mitos, né? Que ela vai ser uma menina extremamente agitada. Não tem nada disso, né? Varia mesmo pela personalidade do bebê. Tem essas perguntas pitorescas, doutora Patrícia? Tem várias perguntas, desde que se pode lavar a cabeça, se tingir o cabelo. Tingir o cabelo é uma coisa assim, que pela absorção da química da tintura, eu oriento sempre a passar... Mas tem tinturas especiais. Tonalizante, hoje, né? Tonalizante, isso, mas depois do 5º mês, não antes disso. Até pela própria formação do bebê. Mas existe questões de andar descalça, fazer simpatia, tomar leite ou cerveja preta, que eu não sei o que você para dar mais leite, por conta da vasodilatação. Mas é importante, por exemplo, uma coisa, não dirigir depois do parto. Esperar um pouquinho, seja ele normal ou cesárea, sempre esperar. Por quê? Porque os ligamentos que seguram esse útero, que o bebezinho vai pesar mais de 2,5 kg, às vezes mais de 3. Então, o ligamento uterino segura muito forte essa musculatura. E para não fazer tantos movimentos bruscos, como por exemplo eu dirigir, porque senão esses ligamentos afrouxam. Então são aqueles úteros caídos que antigamente, por conta de forçar um parto, às vezes até em casa, um parto mal assistido, acaba afrouxando esses ligamentos e o útero fica caidinho, a bexiguinha fica caída, perde urina. Então tem que ter um cuidado como um todo para essa mulher. E o sexo, doutora, depois de quanto tempo? Relação sexual, 40 dias também. 40 dias. Porque aí a mulher já vai estar... E outra, né? A vagina... Já vi mulheres que engravidaram assim, 20 dias depois. Então, mas aí é por conta da amamentação. Porque o hormônio da amamentação, ele vai bloquear o eixo ovulatório. Então, a mulher não vai ovular se a mulher amamenta. Então, isso vai ajudar a anticoncepção. Mas a mulher também tem que fazer o retorno no pós-parto, no puerpério, para que ela seja orientada, inclusive com relação à atividade sexual, para que ela não sinta dor, para que volte a ter prazer, para que seja orientada com relação à amamentação, para ela também poder namorar. Tem que namorar. Eu quero agradecer as minhas convidadas, vou dar um minutinho para cada uma para as considerações finais. Acho que a gente esclareceu bem. A carinha da Ana está ótima, então com certeza a opção pelo parto normal, pelo parto humanizado, vale a pena. Eu acho que é aquela coisa, procurar um especialista, saber se realmente você está preparada para essa situação. E, em primeiro lugar, eu vou agradecer a Ana, seu recado final e bom parto, né? Obrigada. Eu acho que o que vale é você ir atrás de informação.
Você fazer a sua escolha pautada nas informações de qualidade, ter uma assistência boa e estar segura da sua opção. Aida, também seu recado final. Eu acho que, assim, também concordo muito com a informação, é importante ir atrás da informação antes, conhecer, tirar todas as dúvidas, buscar um acompanhamento e decidir pelo o que vai se sentir mais à vontade, né? Acredito muito no parto normal, no parto natural. Acho que esse é o normal da natureza, né? O normal de todos os mamíferos. Não precisaria ter esse nome, né? A gente criou essa definição. E eu acho que vale a pena, assim. Eu tive a primeira, espero ter o próximo também, de parto normal. Quero agradecer também a doutora Valéria. Muito obrigada. E fala um pouquinho do que é Artemis, né? A gente falou tanto da realidade e a gente não falou do trabalho de uma organização não governamental que aborda exatamente essa questão. Sim, a Artemis, ela tem como missão a erradicação da violência contra a mulher, então dentro do ambiente do parto, criando ações de conscientização dessas mulheres para que elas possam identificar situações de violência ou se proteger com o sentido também de garantir as informações necessárias. Então, a gente instrui... doutora, a violência obstetrícia, que eles falam, né? Violência, né? obstétrica, infelizmente é comum, a gente recebe relatos, existe. E esse ano a Organização Mundial de Saúde reconheceu a violência obstétrica como causa de mortalidade materna. Então é um assunto que precisa ser tratado com seriedade, merece ser olhado com muito respeito, né? E o trabalho da Artemis é incidência de políticas públicas, influenciar para que essas políticas públicas aconteçam e sejam cumpridas, e na outra ponta trabalhar com as mulheres no sentido de conscientização e empoderamento dessas mulheres. O plano de parto é um empoderamento, no sentido de que essa mulher vai ter as informações necessárias sobre a sua fisiologia, suas opções e até onde ela pode caminhar junto com o médico para que todas as decisões sejam compartilhadas e respeitadas. A gente tem o caderninho da criança, né? Desde a caderneta de vacinação até o acompanhamento pediatra, a mulher grávida também vai ter esse tipo de plano. É como se fosse um planejamento mesmo. É um planejamento. Da gravidez. Onde ela recebe desde o pré-natal as informações sobre o seu parto. E eu quero convidá-la para participar de um programa sobre violência obstétrica, para a gente entender melhor o que é isso. Porque quando a gente fala, como isso ocorre, né? Eu quero agradecer principalmente a dona Patrícia, esclareceu. Eu sempre brinco com ela, quando eu olho para a carinha dela, me dá uma vontade de ter outro filho. Aí quando ela vai embora, a vontade passa. Mas então acho melhor ficar seu aqui. Recado final. Seu recado final. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui com esse grupo maravilhoso e poder falar para você que está grávida, procure ou pretende engravidar, procure um pré-natal, faça um jeito de levar a tua gravidez da melhor maneira, com orientações do pré-natal, com o seu médico, seja ele da saúde da família, seja ele o obstetra ou a enfermeira obstetriz. É importante as orientações. As linhas de cuidado de gestante e puérpera estão sendo implantadas, a rede cegonha está aí para ser usada e nós estamos trabalhando isso quanto Secretaria da Saúde e nós estamos lutando para que tudo isso venha beneficiar a mulher e o bebê. É isso que importa. Agradecendo mais uma vez a doutora Patrícia, a doutora Valéria, a Maíra, a Ana, agradecendo a você, disponibilizando aí o nosso endereço eletrônico tvassembleia@al.sp.gov.br. Lembrando que a gente tem um encontro no próximo programa. Até lá.